Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá! Sejam bem-vindos à aula de matemática do 8º ano. Nosso tema hoje serão dízimas periódicas e fração geratriz. Eu sou a professora Aline Neri. Hoje vamos começar falando de algo que eu gosto muito. É sobre chocolate, claro. Então, eu comprei um chocolate para dividir com minha filha e uma amiga. Foi uma grande confusão e um problema, porque na hora de repartir, tinha que ser dividido em partes iguaizinhas. E aí, eu logo quis representar numericamente. É como eu faço as coisas, né? Então, eu peguei 1 dividido por 3. Pronto! Tá feito? Ah, não tá feito. Parecia impossível resolver isso. Mas a amiga de minha filha, que é toda tecnológica, falou: que isso? Vamos fazer com a calculadora. É muito rápido. Nem precisa contar para ninguém. Vocês pensam que resolveu? Aí que veio a confusão. Porque ela fez 1 dividido por 3. E a calculadora não parou de mostrar número. Encheu tudinho. 0,3333 não parava. E agora? Como resolver? Será que tem solução? Eu não sei se tem explicação. Tem? Para ver como resolver, os números que são um pouquinho diferentes. Nós já conhecemos vários tipos de números, mas esse é um número que tem algumas características. Ele é chamado de dízima periódica. Nem todo número infinito é uma dízima periódica. E aí, hoje nós vamos verificar como identificar, como descobrir se esse número enorme e infinito é ou não uma dízima periódica. Se eu preciso continuar ou não dividindo. O que acontece? O que determina se esse número é ou não uma dízima periódica? As dízimas periódicas são assim chamadas, pois ela tem uma parte decimal, que é o que vem depois da vírgula, certo? Que vai sempre se repetindo. Vocês já começaram a fazer uma divisão e aí vocês perceberam que se você continuasse, vai sempre continuar dando a mesma resposta? Pois é porque você estava dividindo números que geram uma dízima periódica. Os números decimais infinitos que não têm período, porque também tem esses números infinitos que depois da vírgula vai cada hora aparecendo um número diferente, esses não fazem parte dos conjuntos dos números racionais. Eles fazem parte do conjunto dos números irracionais. São esses que cada hora dá um número, mas esses que sempre se repete, eles são do conjunto dos números racionais e são as dízimas periódicas. As dízimas periódicas podem ser representadas sob forma de fração. Por isso que ele faz parte do conjunto dos números racionais, porque todo número que pode ser representado na forma de fração é do conjunto dos racionais. Vamos agora identificar como é composta as dízimas periódicas. As dízimas periódicas, elas podem ser simples e compostas. Como que são essas simples? Bem, é quando a parte que repete, que é o período. Então, quando eu falar para vocês assim, qual o período? O período é a parte que repete, período, está sempre repetindo da mesma forma. Isso é um período. É um exemplo da situação do problema de chocolate, que deu 0,3333. Quem foi que sempre ficou se repetindo? O 3. Esse é o período. Então, vamos ver aqui, Quando a parte que repete, tudo que tiver na parte decimal for tudo que repete,
dízima periódica simples. Ah, precisa escrever esse monte de 3? Normalmente a gente fica até sem saber quantos eu tenho que colocar. Será que tem uma quantidade? Então, não. Vocês podem colocar bem assim, ó, 0,3 e esse tracinho em cima. O que significa isso? Significa que o seu período é 3, que quem vai repetir é só o 3. Ela é uma dízima periódica simples, porque a parte decimal sempre se repete. Olha outra situação, a mesma coisa. Quem é que repete? O 6. Período simples. Tudo depois da vírgula, repetido. Mais um. Ah, mas esse não, esse é 15. 1, 5, ó. 15, 15, 15. E tudo que está após a vírgula, repetindo. Aí o tracinho vai ficar em cima do 15, porque é ele que está repetindo e ele que é o período. Mais um. Eu quis mostrar vários para que vocês, quando visualizassem, não fiquem assim, ah, mas será? Ela mostrou só que tem só um número no período. Pois é, então aqui 2 algarismos no período, o período agora, ó, 603, 603, 603. Então o tracinho, ó, em cima do 603. Essas são as dízimas periódicas simples. Nós temos também as dízimas periódicas compostas. Por que elas são chamadas de compostas? Pois é porque a parte decimal, vamos lembrar que eu falei antes sobre as dízimas periódicas simples, a parte decimal é o que vem após a vírgula, ela é composta, ó, dízima periódica composta, então, ela é composta de duas formas. Ela vai ter o período, que é essa parte que repete, e ela vai ter o anteperíodo. O que é o anteperíodo? É o que fica entre a vírgula e o período. O anteperíodo fica entre a vírgula e o período. A dízima periódica tem essas duas partes. Tem a parte periódica que repete, e entre essa parte e a vírgula tem o anteperíodo. Por exemplo, aqui, ó, quem é que está repetindo? 4, 4, 4. Esse é o período. Quem é que está entre a vírgula e o período é o número 2. Esse é o anteperíodo. Continua colocando o tracinho só em cima da parte periódica do período, que está se repetindo. E aqui o 2 está aqui porque é o anteperíodo, entre a vírgula e o período, o anteperíodo. Isso que está dizendo, o anteperíodo é o 2 e o período é o 4. Vamos ver outro exemplo, porque aqui esse exemplo começa com 0, aí vocês vão lá, todos os exemplos estavam com 0 no começo. Será que pode ter outro número? Sim, pode sim. Olha aqui, 4,35222. Quem é o período? O período é o 2. E quem é o anteperíodo? Ah, é o 435. Não, não é. Vamos então, vocês têm que ter isso bem claro na cabeça de vocês. Quem é o anteperíodo? O período está entre a vírgula e o anteperíodo está entre a vírgula e o período. Então, quem é que está entre a vírgula e o período? O 35. 2 período, 35 anteperíodo. O 4, gente, é parte inteira, tá? Outra situação, eu coloquei também aqui uma parte inteira, 42 inteiros, ok? Quem que é o anteperíodo? 11. Quem que é o período? Quem é que está repetindo? 32, 32, 32. O tracinho vai apenas em cima do 32. Como transformar uma dízima periódica em uma fração geratriz? Porque lá na situação do problema do chocolate, nós partimos de uma fração geratriz. Foi aquela situação que você tinha 1 dividido para 3, uma barra de chocolate dividido por 3. Essa já é a fração geratriz. E se ao invés de você ter a fração geratriz, você tiver uma dízima periódica e precisar transformar em uma fração? Isso nós vamos ver hoje rapidinho, vou mostrar só da dízima periódica simples e na outra aula nós vamos ver como fazer com as dízimas periódicas compostas. Mas você já tem conhecimento suficiente para resolver, eu tenho certeza. Vou continuar no problema do chocolate, ok?
Então, 0,333, que era a nossa dízima periódica, é igual a x. Então, vou dizer que ele é igual a x para descobrir quem é esse x. O x será a minha fração geratriz, é quem gerou esse 0,333. Isto aqui é uma equação. Como resolver, né? Vamos pensar assim. Vamos resolver utilizando uma outra equação. Vou multiplicar por 10. Por que está multiplicando por 10? Beleza, vamos esclarecer isso. Meu período é composto por um algarismo. Então, eu vou multiplicar por 10. Se meu período tivesse 2 algarismos, eu multiplicaria por 100. Tem 2 zeros. Se meu período tivesse 3 algarismos, iria multiplicar por 1000. E assim sucessivamente. Então, primeiro multipliquei 10 vezes 0,333. A gente só muda uma casa decimal para a direita, ficou 3,3333, é infinito, a gente já sabe. E 10 vezes x, 10x. Ok, agora nós temos duas equações. Se nós temos duas equações, são equações semelhantes, né? Nós podemos resolver por um sistema de equações, porque a fração geratriz vai satisfazer as duas situações. Vou resolver pelo método da adição, que é rapidinho. Então, vou subtrair uma equação da outra. 0,333 menos 3,333, 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0 e 0 menos 3, 3. 3 menos 0, 3. E aí, 10x menos x, 9x. 3 é igual a 9x, 9x é igual a 3. X é igual a 3, estava multiplicando, vai dividindo. 3 dividido por 9. 3 e 9 são, múltiplos. Posso dividir por 3 o numerador e o denominador. Vou obter 1/3, nossa fração geratriz lá do começo do problema. Então, essa é uma forma de encontrar a fração geratriz através de uma dízima periódica simples. Na próxima aula, nós veremos dízimas periódicas compostas e como encontrar a fração geratriz. Tenho certeza que vocês conseguem fazer. Fiquem em casa, mas se tiver que sair, por favor, saiam de máscara. Se cuidem e nos veremos novamente. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.